Tudo bem, Rafael? Querido Rafael, família tá bem? Tá tudo bem aí? Graças a Deus, tudo ótimo aqui, doutor. Tudo ótimo também? Tudo bem, Ok? tudo graças a Deus, tudo bem, todo mundo com saúde, o resto a gente corre atrás, né, Rafael? Né? Com certeza, maravilha, é isso aí. Mais um lançamento, esse lançamento O... bacana, eu recebi a prova do livro Contratos, ficou maravilhoso. É isso aí, vamos lançar e vamos trabalhar para ajudar as pessoas, né? Isso aí. Perfeito, então, doutor. Então, eu vou fazer o mesmo sistema, tá? Colocar aqui lá a vinheta, né, dos 30 segundos, e aí, acabando, o doutor já entra. Tá bom, combinado, combinado. E aí, então, as dúvidas eu jogo na tela e o doutor vai Pode, eu vou respondendo conforme respondendo for. durante a aula, tá bom? Durante o evento. Show, então, perfeito. Abraço, Então, Rafael. vou liberar aqui. Um Tá bom. abraço, um ótimo evento, doutor. Fica aqui, Obrigado, pode me obrigado. chamar. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma aula, mais um evento, mais um encontro em parceria com a editora Mizuno, que é uma editora preocupada com a qualidade do ensino no Brasil, uma editora que é referência em livros jurídicos, outros livros também. É uma editora maravilhosa, não é qualquer um que lança um livro pela editora Mizuno. Existe uma preocupação social, existe uma preocupação didática, pedagógica. É um livro, os livros da editora Mizuno são referências. Quem conhece a qualidade, o alto nível, sabe o que eu estou falando. Tá? Então você que não conhece ainda, procure conhecer. Realmente é uma editora que vai fazer a diferença na sua vida, na sua carreira, na sua profissão. Tá bom? Sou o professor Júlio César Sanches, sou advogado especialista, sou assessor da Procuradoria, sou presidente da Academia Brasileira de Direito Imobiliário, sou também da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, sou coordenador de 27 pós-graduações, sou autor de artigos jurídicos de diversos jornais, como o Estadão, da revista For, da revista Lex, e eu quero ajudar você com muito carinho, com base no meu conhecimento prático, quero trazer para você, de fato, conhecimento real, tá bom? Hoje o lançamento, gente, é esse livro aqui, ó. Nada mais, nada menos que o Advogado Imobiliário de Sucesso. Você que já conhece minhas outras obras, é o professor que cada vez mais fideliza a editora Mizuno, pela qualidade, pela atenção, né, pela amizade que eu tenho com todos, com o Rodrigo, Rafael, querido amigo. Então eu falo que a gente tem que fidelizar quem fideliza a gente, né? Então é importante isso. Você que já conhece minhas obras, professor que tem várias obras, doutrinas, pela editora Saraiva, pela editora LTR. Hoje eu estou centralizando cada vez mais as minhas obras na Mizuno. Conforme vai acabando os meus contratos, eu vou fazendo com a Mizuno porque eu gosto do jeito que eles trabalham. A preocupação, custo-benefício, um preço justo e um benefício em relação ao ensino. E isso faz toda a diferença. Nós sabemos que o estudante de direito, o operador do direito, as pessoas, o cidadão brasileiro precisa sim de conhecimento. E a editora Mizuno tem essa função social. Nós já fizemos o lançamento aqui do livro Direito Imobiliário de AZ, foi um sucesso, muito bacana. Recebi muitos e-mails, recebi o WhatsApp, fiquei muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Obrigado a você que confia, que faz a leitura dos nossos livros, você que participa das nossas aulas, das nossas palestras, o professor que também está ativo nas redes sociais. Você pode se inscrever lá no meu canal do YouTube, tem 142 mil pessoas inscritas. Então nós temos aí muita gente, de fato, acompanhando o nosso trabalho de muitos anos, de mais de 20 anos, com muito carinho, com muito respeito a você, e você merece isso. Vamos lá, nesse livro eu quero falar com você alguns pontos relevantes. Esse livro Direito Imobiliário de AZ, na verdade o livro Direito Imobiliário de AZ é uma doutrina, né? Eu estou até com ela na mão aqui, ó, que é esse aqui. É uma doutrina, é um livro onde nós vamos trabalhar muito bem a teoria e a prática. O livro Advogado Imobiliário de Sucesso é um manual de consulta. Diferente desse aqui, que é uma doutrina, uma leitura mais técnica, existe um aprofundamento maior,
Aqui não, é um manual de consulta rápido. Muitas vezes você atende um cliente, você já precisa dar resposta ao seu cliente em poucas horas, em poucos minutos. Então você precisa de um material rápido, de consulta rápida, mais resumido, mas muito didático e eficiente, eficaz. Esse livro aqui, o Direito Imobiliário, que eu trato, né, o Advogado Imobiliário de Sucesso, ele é um livro antigo. Na verdade, a origem dele era um manual de prática em direito imobiliário. Então nós conseguimos, ao final do contrato, trazer aqui para a editora Mizuno com o nome Advogado Imobiliário de Sucesso. Esse livro é muito bacana, muito legal, muito completo também. É uma consulta rápida. Então você atende um cliente, você tem dúvida em relação à ação possessória. Então você vai lá e vai pesquisar rapidamente a consulta e tirar suas dúvidas a respeito da ação possessória. Você tem dúvidas em relação às ações petitórias. Você vai tirar sua dúvida aqui também com muita qualidade e rapidez, por ser um material mais resumido, mais direto ao ponto. Tanto é que a editora Mizuno trabalha com kit, né? Então quem quer ter os dois livros, eu tenho que ter os dois. Porque esse aqui é um livro que aprofunda o assunto, esse aqui é um manual de consulta rápida. Então você pode ter os dois, aproveitar o kit da editora Mizuno, tá bom? Esse livro, gente, eu falo de muitos assuntos importantes, e como eu fiz no lançamento do livro Direito Imobiliário de AZ, da 3ª edição, eu vou fazer também em relação a esse livro. Quero lembrar a você que nós já estamos na 2ª edição, hein? Logo a 3ª. Então, um livro que está atualizado, saiu do forno e sempre trabalhando para melhoria. Isso é o mais importante, né? Nós estamos trabalhando cada vez mais para melhorar e levar para você conhecimento. Quero falar com você a respeito desse livro, nesse momento, sobre a diferença das ações possessórias e das ações petitórias. Ah, professor Júlio, isso é fácil. Não é não. Não é fácil não. Não é fácil porque a graduação de Direito é muito fraca. Você sabe disso. E eu coloco todas as faculdades, hein? A mais cara, a mais em conta, a pública, a particular. O problema não é, muitas vezes, o aluno. Muitas vezes é também, né? Que não estuda, não vai na aula. Mas muitas vezes o problema é, de fato, a ementa do curso que está errada, está desatualizada. Muitas vezes muitos professores não advogam porque só dá aula, né? Não tem tempo para advogar, não tem escritório, não tem uma função pública. Então está fora do ramo. Conhece a teoria e não conhece a prática. E quando eu falo das ações possessórias e petitórias, tem muita coisa para te conversar aqui, que eu falo nesse livro aqui, maravilhoso, Advogado Imobiliário de Sucesso, da editora Mizuno. Advogado Imobiliário de Sucesso. Quando eu falo desse livro aqui, eu tiro várias dúvidas importantes. E a primeira dúvida que eu quero tirar, sanar, é a grande diferença das possessórias e das ações petitórias. Guarde o que eu vou falar. Porque o advogado que atua no direito imobiliário, no direito civil, um erro pode ser fatal, hein? Um erro pode ser fatal. Eu sempre falo que o advogado que atua nessa área, no direito imobiliário, advogado ou advogada, ele tem que ser estudioso. Porque o direito imobiliário é o quê? É um ramo multidisciplinar. Você tem que conhecer direito civil, você tem que conhecer direito tributário, você tem que conhecer também legislação do direito do consumidor, legislação constitucional, legislação trabalhista. A execução trabalhista é eficaz para nós. Os crimes imobiliários, relações de consumo imobiliárias. Nós temos muitos ramos conexos ao direito imobiliário, sem falar dos principais, né? O direito registral, o direito notarial. São ramos que nós precisamos conhecer, precisamos dominar, precisamos nos aprofundar para advogar com qualidade, para poder ajudar o nosso cliente. E eu sempre falo, é muito difícil atuar no direito imobiliário porque você tem que estudar constantemente. Lendo livros, tem que ler, tem que se atualizar, não tem jeito. E também estudando, fazendo cursos, fazendo pós-graduações. Eu convido a você que quer fazer pós-graduação e fazer a pós-graduação comigo. Eu sou coordenador de 27 pós-graduações, tem pós-graduações que custam 20 mil reais, né? 18, 5 mil, 7 mil. Hoje eu oriento para quem precisa ter acesso ao conhecimento, mas a um custo menor, eu oriento a minha pós do ESO, da Escola Superior Universitária, porque de todas as pós que eu coordeno, é a pós que tem o menor valor. Se eu não me engano, é R$ 958,80. Então entra lá, faz os cursos gratuitos também, www.portaleso.com.br www.portaleso.com.br. Portal ESU, se digitar no Google, você já acha. A editora Mizuno é parceira também, a faculdade também é parceira da editora Mizuno, um indica o outro, com muito carinho, com muito amor, muito respeito. Então eu oriento você a ter acesso
ao portal ESO, www.portaleso.com.br. Todas as pós têm o mesmo preço, tem vários cursos gratuitos, tudo homologado pelo MEC, reconhecido pelo MEC, tá? Temos uma parceria com mais de 167 subseções da OB. O Cresce de São Paulo também indica, bem legal. Você que quer mentoria com o professor Júlio, eu presto o serviço de mentoria também. Então nós fazemos esse trabalho para ajudar os advogados, eu corrijo muitas peças, eu faço a mentoria particular online, exclusiva, agendada. Você entra na plataforma do escritório, eu consigo corrigir as peças, os recursos, teses, eu consigo ajudar você, tá bom? Então convite feito, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Quando eu falo das ações petitórias, o que eu preciso ter nas ações petitórias, professor Júlio? Eu preciso ter algo que não dá para substituir, algo que não dá para evitar. Eu falo aqui no meu livro, hein? Eu preciso ter o registro, a certidão de propriedade atualizada. Professor Júlio, eu sou proprietário, professor Júlio. Eu sou proprietário do imóvel. Eu vou perguntar para você, o que você tem? O que a senhorita, o senhor tem? Ah, professor Júlio, eu tenho uma escritura pública. Olha que bonita a escritura pública. É posse. Não fala assim, professor Júlio, eu fico chateado. Eu fico assustado. Mas eu tenho que te falar a verdade. Quem conhece o professor Júlio sabe que eu sou transparente e falo a verdade. Comigo não tem meio termo, né? Eu sempre falo o que eu penso. Você vai saber logo. Eu falo, eu não seguro, eu não sei mentir, eu não gosto de mentir. Então eu falo a verdade para você. E você, quer queira, quer não queira, eu sei que talvez você fique chateado comigo, mas o que você tem é posse. Se você tem uma escritura pública e não registrou essa escritura pública ou não conseguiu registrar, você tem é posse. Se você tem uma carta de adjudicação, ou seja, uma adjudicação compulsória, ação ou procedimento extrajudicial, desculpa falar, mas o que você tem é posse. Se você tem contratos de gaveta com qualquer título, qualquer gênero, é posse. Carta de adjudicação, carta de matação, formal de partilha sem registrar, escritura pública de qualquer gênero, é posse. O único documento que nos deixa tranquilo, que eu posso falar, Rafael, sou proprietário, é a certidão de propriedade atualizada. É a certidão de propriedade atualizada e o único cartório que vai fornecer isso é o cartório competente, o cartório de imóveis. Não existe outro cartório que vai fornecer isso para você, senão o cartório competente, o cartório de imóveis. Cuidado, nós temos vários cartórios. O professor tem um livro de direito registral bem interessante. Acho que o meu contrato de direitos autorais, se eu não me engano, acaba esse ano, ano que vem. A hora que acabar, eu vou trazer para a editora Mizuno também. O Rafael já tinha me falado de direito registral, porque ele gosta do tema. Eu vou trazer para vocês também em breve esse livro para cá, com algumas alterações. Deixa só terminar o contrato com a editora. A gente procura sempre ser ético. Às vezes a gente é enrolado, né? Mas a gente procura sempre o bem, e por isso eu estou aqui na editora Mizuno, pela qualidade, pela confiança, pela amizade, o respeito que eles têm com o autor e com os leitores. Isso é muito legal, isso para mim não tem preço. Dinheiro nenhum compra isso, nenhum compra isso. Fidelidade, respeito, transparência, é isso que faz a diferença. Tá? É isso que faz a diferença. E nós temos que nos unir às pessoas do bem, essa é a verdade. Vamos lá, olha só que interessante. Quando nós falamos aqui de propriedade, então o único documento que vai provar a propriedade é o registro de imóveis, a certidão de propriedade, a certidão de propriedade. A certidão de propriedade, a certidão de matrícula, a certidão de transcrição, a certidão atualizada, a certidão veterinária, a certidão de ônus, todas essas certidões são certidões que vão provar que você é dono, proprietário, registro, domínio, título translativo, vários nomes diferentes. Quando nós falamos do direito registral no Brasil, ele é regulamentado atualmente pela Lei 6.015, diversas normas da Corregedoria. O direito imobiliário é muito dinâmico. Nós tivemos agora a inovação da adjudicação compulsória extrajudicial, que é um assunto muito novo, que eu também vamos conversar assim para fazer o lançamento no canal do YouTube da editora também. A adjudicação compulsória extrajudicial. É um assunto muito novo e merece uma atenção especial. O direito imobiliário é muito dinâmico. Nós temos vários meios para regularizar um imóvel, eu falo isso nesse livro. Vários meios. Judiciais, extrajudiciais, administrativos, meios judiciais como uso capião, meios judiciais como a demarcação de terras, a divisão de terras, meios judiciais como a ação de edificação e estupro público, a ação de demarcação de terras inversa, a ação de edificação compulsória inversa, vários meios judiciais para regularizar o imóvel. Temos os meios extrajudiciais, utilizando as escrituras públicas, uso capião, escritura pública, retificação diária através de escritura. Existe também a possibilidade de fazer a regularização de um imóvel extrajudicial através de inventário extrajudicial, divórcio com partilha de bens. Então nós temos aí várias figuras importantes. Aí você vai perguntar para mim, professor Júlio, mas toda regularização de um imóvel precisa de escritura pública?
A resposta é não. A lei que acabou de sair do forno, a dedicação compulsória extrajudicial, que saiu agora, recentemente, a própria lei esclarece que eu não preciso de uma escritura pública para fazer a dedicação compulsória extrajudicial. Eu posso fazer o requerimento direto no cartório. Então, a advocacia extrajudicial ou a regularização de imóveis extrajudicial, nem sempre eu vou precisar da escritura pública. Muita atenção em relação a isso. A regularização extrajudicial não pode ser confundida. Você que é profissional de elite, é outro nível a conversa aqui, hein, gente? A gente não confunde mais, hein? Posse com propriedade, averbação com registro, não dá mais para confundir. Eu não vou deixar você confundir isso, hein? Quem lê meus livros, você sabe que a gente bate muito nisso. Nós temos que fazer a diferença na vida do nosso cliente. Nós temos que fazer a diferença nesse país, na vida do cidadão brasileiro. Quem atua no direito imobiliário, no direito civil, tem um compromisso social, né? Além de ter um compromisso com si próprio. Quando nós falamos aqui de formas administrativas, não vamos confundir com extrajudicial. A forma administrativa, eu estou falando sim, um formato de regularização de imóveis, onde eu ajudo, ou melhor, eu procuro o município, a prefeitura. O professor que é assessor da procuradoria é o setor que eu trabalho. O que nós fazemos? A regularização de imóveis. A regularização de imóveis através de requerimento. O requerimento que é feito para que você consiga, através de documentos juntados, você consiga a autorização da Comissão de Regularização Fundiária para regularizar esse imóvel. E esse procedimento chama REURB, regularização fundiária. É uma regularização administrativa. Então, para chegar à regularização do imóvel, para que eu tenha acesso à certidão de propriedade, para que eu corrija essa situação, existem vários caminhos: judicial, extrajudicial e administrativo. Quando eu já tenho esse imóvel regular, eu já regularizei porque eu corri atrás, eu tenho a certidão de propriedade atualizada, eu tenho o meu nome na matrícula do imóvel lá no cartório competente. Quem tem isso, tem o registro, tem a propriedade, tem o domínio, e aí sim pode fazer o uso das ações chamadas ações petitórias. Quais são as ações petitórias, professor Júlio? Vamos lá. Vamos trabalhar com 3 importantes ações petitórias, tá? A primeira ação, ação de missão na posse. Ação de missão na posse. Professor Júlio, quando que eu vou utilizar a ação de missão na posse? Eu vou utilizar a ação de missão da posse quando eu quero ter, anota aí que é importante, hein? Quando eu quero ter a posse pela primeira vez. Quando eu quero ter a posse pela primeira vez, eu vou trabalhar com a ação de missão na posse. Eu comprei um imóvel no leilão, eu arrematei um imóvel no leilão. Então meu amigo Rafael comprou lá um imóvel no leilão, arrematou o imóvel no leilão. Leilão tem leilão judicial, leilão extrajudicial, leilão online, né, leilão presencial. Leilão judicial porque existe uma asta pública em virtude de uma ação judicial. Uma ação de execução, uma ação de cobrança, uma ação monitória, uma reclamação trabalhista. O leilão extrajudicial porque ele ocorre sem processo. Extrajudicial, sem processo. Ocorre o leilão extrajudicial, a asta pública extrajudicial, porque o contrato permite isso. E aí eu trago a alienação fiduciária. A alienação fiduciária, o contrato onde o banco é o proprietário, ele passa a posse para você, você tem que pagar as prestações para o banco, para a instituição financeira. A partir do momento que você não paga as prestações, as parcelas, o financiamento imobiliário, o que o banco faz? Ele notifica você e ele, como ele é o proprietário, ele manda direto para o leilão, para a asta pública. Então, leilão extrajudicial. O leilão extrajudicial ele acontece em virtude de um contrato, de uma lei. O leilão judicial acontece em virtude de um processo na fase de execução ou na fase de cumprimento de sentença. Quando nós falamos aqui do leilão judicial, eu quero lembrar você que quando eu arremato um imóvel para moradia, para comércio, para investimento, se tem alguém morando lá, um invasor, um mutuário, a forma que eu tenho de desocupar esse imóvel e ter acesso à posse a primeira vez, acesso à posse a primeira vez, é através da ação de missão da posse. Eu explico muito bem nesse livro aqui, hein? Eu explico muito bem nesse livro. Eu oriento você a ler. Quem não tem, tem que ler. É importante, faz a diferença na tua vida. Quando eu falo isso, ação de missão na posse, qual que é o objetivo dessa ação? Ter a posse pela primeira vez. Eu quero dar ao meu cliente, eu falo isso no livro Advogado Imobiliário de Sucesso, um livro bem bacana, indicado aí por muitas OABs, indicado pela revista Lex, indicado por muita gente. Obrigado a todos também que indicaram o professor para o concurso da revista Lex. Ganhei um prêmio como doutrinador, eu fiquei muito feliz.
grandes nomes do direito, da Academia de Direito Imobiliário. Fiquei muito feliz. Muito obrigado a você, leitor, que indicou o professor no prêmio e também, no ano passado, me indicou o prêmio Novare. Fiquei muito feliz, eu agradeço a você, tá? Agradeço a você de coração, que acompanha as nossas aulas, que torce por nós, que manda boas vibrações, boas energias. Eu agradeço a você de coração. Vamos lá. Quando eu falo aqui de ação de missão na posse, eu preciso entender o quê? É petitória. É petitória. Ação petitória ou ações petitórias, eu preciso ter o quê? O registro. Eu preciso ter o registro, eu preciso ter a propriedade. Não tem jeito, não tem como fugir. Eu preciso ter. Nas ações petitórias, eu tenho que ter o registro de verdade, que é a certidão de propriedade atualizada. Não adianta eu querer inventar, não adianta eu querer juntar uma escritura pública, não adianta eu querer juntar um contrato de gaveta, não adianta. Quando eu falo de certidão de propriedade atualizada, é o único documento que faz a prova da propriedade, do registro, do domínio. Fique atento, tá? Tem muito advogado, muita advogada que não atua na área, ou muitas vezes está começando, iniciando nesse ramo, e falta prática. Falta. A Faculdade de Direito não ensina prática. Você aprende aqui nos meus livros da editora Mizuno, na minha pós, nos meus cursos, que aqui estão na editora Mizuno, você aprende a prática. Aqueles macetes, o pulo do gato, o que vai ajudar você, como advogado, advogada, como procurador, como defensor público, professor que tem muitos alunos, tabeliões, registradores, escreventes, corretores de imóveis. Então vai ajudar você. A intenção desses livros, desses cursos é ajudar você, para que você consiga ajudar o seu cliente, ter sucesso na sua profissão, sucesso na sua carreira, ter resultados úteis. E quando eu falo da ação de missão na posse, cuidado, tem que ter registro, tem que ter propriedade. Infelizmente, muita gente acaba juntando qualquer outro documento, como escritura pública, acaba juntando outros documentos, como contratos de gaveta, acaba juntando outros documentos. Eu já vi também carta de matação, carta de adjudicação. Nada disso vai suprir o registro, a propriedade, a certidão atualizada. Seja a certidão de matrícula ou transcrição. Transcrição também é propriedade. Eu já falei aqui que é o SIC e o CPF. É a mesma coisa, só mudou a nomenclatura. E no registro também. Então, muito cuidado em relação a isso. A ação de missão na posse, então você ou o seu cliente comprou um imóvel no leilão, arrematou um imóvel no leilão. O seu cliente nunca teve a posse. Nós vamos usar essa ação para que ele tenha a posse pela primeira vez. O grande objetivo dessa ação é dar a ele, ou a ela, a eles, a posse pela primeira vez. Esse é o objetivo da ação de missão da posse. Lembrando que essa ação é utilizada muito na compra e venda de imóveis no leilão, na arrematação do leilão judicial e extrajudicial, mas não vamos esquecer da venda direta. A venda direta da Caixa Econômica Federal, as vendas diretas de outros bancos, outras instituições financeiras. Quando você faz a compra direta, em virtude da venda direta, ou compra no adicados da Caixa, você também, quando esse imóvel está ocupado, invadido pelo próprio mutuário, que deixou de pagar as prestações, ou um invasor, você pode usufruir sim também dessa ação, tá? Dessa ação em emissão da posse. Vamos lá. Eu sempre falo que nós temos uma jurisdição defensiva. Eu defendo sempre os bons juízes, boas juízas, servidores que tem. E tem muita gente do bem e merece nosso respeito, merece nosso carinho, nossa amizade, merece sim nossa atenção. Mas tem muita gente ruim em qualquer lugar, em qualquer profissão. Nós vivemos uma fase de jurisdição defensiva. Juízes, juízas, às vezes acontece, infelizmente, não vai no fórum faz 2, 3 anos, deixa na mão dos assessores, assessora, que vai acabar julgando para ele ou para ela, isso é muito ruim. E o juiz ou a juíza precisa bater meta do CNJ. Então, muitas vezes, o julgado não é com aquela qualidade, é copia e cola, julgados errados. E nós temos muitas fatalidades, muitos erros por parte do judiciário. Engana-se quem o judiciário é perfeito, engana-se quem acha que o juiz sabe tudo, a juíza sabe tudo. Pelo contrário, muitas vezes é até mais desatualizado que muitos outros operadores do direito, porque já conquistou aquele cargo e na cabeça dele ou dela não precisa de mais nada, não trabalha por amor, não estuda mais. Isso é muito ruim e vem aumentando o nível, um nível negativo, eu falo, um nível ruim de profissionais que estarão, de fato, responsabilizados pelas suas decisões. Então, muito cuidado em relação a isso. Nós temos várias decisões horríveis, contraditórias, obscuras, omissas, copia e cola, decisões copia e cola, que não tem nada a ver com o caso que você pediu, isso acontece muito. E quando você faz uma ação de missão da posse, o que eu quero que você faça? E aí eu quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, o professor Papini, o Bruno, todos estão assistindo. Nós temos aqui, eu estou recebendo as mensagens aqui,
o pessoal está assistindo, tem o Rogério, que é defensor público, o Denis, que é oficial do cartório de imóveis, muito legal. Tem até o vice-prefeito aqui também assistindo, que legal, muito bacana. Fico muito feliz, todos vocês estão assistindo. Eu agradeço aqui a audiência, agradeço a acompanhar a aula do professor, esse evento de lançamento do livro Direito Imobiliário de AZ, tá bom? Você que não conhece, faça a leitura. Direito Imobiliário de AZ, na verdade, foi esse que foi lançado na aula passada, ok? É uma doutrina mais completa para você aprofundar. Hoje é o dia do advogado imobiliário de sucesso, para que a gente não confunda, tá? Esse livro aqui é um livro diferente desse, porque esse é uma doutrina, esse aqui é um manual de consulta rápida. É um manual prático, eu falo, para você consultar, para você estudar de uma forma mais leve, ok? Então, bem bacana, eu oriento você a ter os dois materiais. Tem até um kit que a editora Mizuno fornece para você, quem tiver interesse, entre em contato com a editora Mizuno, entra no site para que você conheça essas obras, essas doutrinas, tá bom? Vamos lá. A grande dica que eu quero dar para você hoje, quando você pensa numa ação de missão da posse, é muito importante, então, ter o registro, a propriedade. Você tem que fazer essa prova. O seu cliente precisa provar isso. E aí eu trago para você também outro ponto importante. Eu quero trazer para você que, além de provar a propriedade, é muito importante que você também deixe claro, didaticamente, para o juiz, a juíza, assessor, assessora, que essa ação é uma ação reivindicatória, de caráter reivindicatório, de caráter petitório. O que eu já vi acontecer, o professor Papini está aqui assistindo conosco, eu já vi, infelizmente, um juiz, uma juíza, um assessor, assessora, julgar como se fosse uma possessória. E não é. As ações petitórias, as ações de registro, eu falo, ou possessórias indiretas, são aquelas ações que nós temos o registro como um instrumento obrigatório, são ações que não vai discutir a posse. Em nenhum momento eu vou discutir a posse. Eu vou discutir o registro, eu vou discutir a propriedade. Tem até súmula, a súmula 487 do Supremo, que diz, numa discussão de posse prevalece o domínio. O invasor pode usar, por outro lado, a súmula 237, né, que é a súmula que trata do uso capião, e o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. O invasor, muitas vezes, ele usa também o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, que trata a posse como um direito sui generis, um direito autônomo. Tanto é que a posse, hoje, atualmente, ela é reconhecida como um direito à parte. Um direito à parte, em breve, o ano que vem, nós vamos lançar o livro aqui, Posse e Propriedade, o professor já terminou, nós vamos fazer um lançamento com a editora Mizuno também. Eu explico muito bem isso, que a posse ganhou um novo status. A posse no passado era desprezada, era estudada no direito civil como direitos reais, hoje não. Hoje eu posso comprar a posse, eu posso vender através de cessão de direitos possessórios e afins. Hoje no divórcio, a posse, o imóvel irregular, o imóvel sem registro, o imóvel sem escritura pública, ele entra na partilha de bens, decisão recente do Superior Tribunal de Justiça. A Receita Federal orienta todos os contribuintes a declararem o imóvel irregular, sem registro, sem escritura, a posse, porque tem valor econômico. Não tem nada de errado em vender ou comprar posse. O que eu preciso fazer é usufruir do contrato correto, cessão de direitos possessórios e afins, e jamais compra e venda, porque compra e venda é um contrato que existe sim, existe e exige uma formalidade. O artigo 108 do Código Civil deixa bem claro que qualquer transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu preciso necessariamente fazer escritura pública para conseguir posteriormente registrar. Então, muito cuidado com esse formalismo, né? É muito importante a gente lembrar desse formalismo. Então, o conceito de posse deixa de lado aquele conceito, muitas vezes doutrinário, de Savigny e Ehring, né, que nós aprendíamos que a posse, situação fática ou não. Não, hoje a posse, claro que esses conceitos são ainda importantes, mas de fato a posse é reconhecida pelo enunciado 492, pelo enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Nós temos direitos diferentes que devem ser lembrados na prática, na atualidade. Muitas vezes no passado esquecido, objeto de confusão, hoje não. Hoje são direitos importantes. Vamos lá. Quando eu falo para você, então, dessa ação de missão da posse, eu quero ter a posse pela primeira vez. O meu objetivo é esse, ter a posse pela primeira vez. O que eu tenho que fazer nessa ação? Ter a prova do registro. Eu falo que é a prova conexa. O professor também, que vou tentar trazer um livro para cá, que eu tenho na editora LTR, que é o meu livro de processo civil. O contrato também, acho que agora acaba no final do ano, então eu posso lançar a partir do ano que vem aqui na editora Mizuno. O meu livro eu sempre falo, nós temos duas provas no meu livro de processo civil. Provas orais de um lado e provas documentais do outro. O que são provas orais? Provas orais são apresentadas numa audiência de instrução e julgamento. Provas orais são provas que eu vou produzir na audiência de instrução e julgamento. Testemunhas e depoimento pessoal das partes. Já as provas documentais, eu trabalho com documentos. Existem pelo menos 4 classificações importantes de provas orais e a gente precisa lembrar disso. Primeira prova
documental, prova oral tem duas, então, só para não confundir, retificando aqui, tá? Prova oral tem duas, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Eu vou apresentar essas provas numa audiência de instrução e julgamento. Já as provas orais, a segunda espécie de prova no Código de Processo Civil Brasileiro, eu tenho 4 provas documentais. A primeira prova documental em sentido estrito, ou seja, uma matrícula, uma prova documental em sentido estrito, é algo palpável, algo que eu consigo pegar. Existe a prova documental pericial, que é o laudo pericial, é uma prova documental. A inspeção judicial do juiz, ou quem ele determine, um oficial de justiça, seja ele ou seja ela, também é uma prova documental. E a ata notarial, que também ela é reconhecida no novo CPC como prova. A ata notarial, que é cara, né, gente? É onerosa, mas é reconhecida como prova. Tem que tomar cuidado, porque existe algo no direito que chama prova conexa. Então, várias ações nós temos provas conexas. Eu vou fazer uma ação de alimentos. Eu preciso da prova conexa, que é a prova de paternidade. Certidão de nascimento, o RG, para provar que eu estou cobrando pensão do pai, da mãe, né, do avô, da avó, de forma subsidiária. Então, é uma prova conexa. Vou pedir um divórcio, vou fazer uma ação de divórcio. Qual que é a prova conexa? Para pedir divórcio, eu preciso fazer o pedido do divórcio, claro, mas eu preciso ser casado. E o que prova o casamento é a certidão de casamento. Se eu não tenho uma situação de casamento, não há que se falar em divórcio, é reconhecimento de união estável. Então, no direito brasileiro, nós temos muitas provas conexas. No direito imobiliário, você vai fazer uma ação revisional, uma ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Você precisa da prova conexa, que é o contrato. Se não tem essa prova conexa, você precisa alegar em preliminar que não existe o contrato, que é verbal. Porque senão o processo vai ser indeferido, por inépcia inicial, falta de documentos. Então precisa tomar cuidado em relação a isso. Nas ações petitórias, qual que é a prova conexa? A certidão de propriedade atualizada, o registro. Não posso substituir esse registro por qualquer outro documento que nós já falamos aqui. Nenhum outro documento vai substituir o registro. Muito cuidado com isso, tá? Vamos lá. Então a primeira ação que eu falei para você aqui é a emissão de posse. Eu vou usufruir dessa ação quando o meu cliente, quando eu comprei um imóvel, arrematei um imóvel no leilão judicial, extrajudicial, e infelizmente eu não sabia que tinha um mutuário morando lá. Aquela pessoa que deixou de pagar as prestações por falta de condições, por qualquer outro motivo, não saiu do imóvel. E eu preciso de uma ordem judicial. Quero lembrar a você que a emissão da posse é essa ação, é uma ação. Eu faço para tirar essa pessoa, né, o mutuário, a mutuária, a família. E eu posso fazer também quando o imóvel foi invadido, né? Não é o mutuário que está lá, ele foi invadido, eu posso fazer uma emissão de posse, lembrando que eu já tenho o registro e eu quero a posse pela primeira vez. Quero deixar claro aqui que a emissão de posse pode ser feita como ação e a legislação brasileira permite você fazer não como ação e como pedido. Se já existe uma ação em andamento, talvez uma ação de cobrança, uma ação monitória, uma ação de execução, você pode, nos autos, fazer o pedido de emissão da posse. Então você arremata no leilão, faz o pedido de emissão nos autos, não faz fora, através de uma ação. Brasil é muito grande, né? Prática diferente da teoria, tem casos que você pede isso, por mais que a legislação permita, tem juiz que fala que tem que fazer um instrumento autônomo. Tem hora que você faz o instrumento autônomo, o juiz vai e quer empurrar para o juiz. Não é comigo não, vou extinguir, porque você tem que fazer o pedido lá. Ou seja, é um Deus me acuda, né, gente? É Tropa de Elite. Pena que o Tropa de Elite foi até o número 2. Na minha opinião, tinha que ter ido até o 15. Acho que a gente teria uns 15 filmes bons para contar, né, a história do Brasil, né? A história política, legislativa, executiva e judiciária, que também o filme deveria tratar. Deveria ter uma série no Netflix interminável. Tropa de Elite, hein? Pena que parou no 2. Vamos lá. Quero falar com você nesse momento aqui da segunda ação petitória. E presta atenção que isso é muito importante, hein? A segunda ação petitória, nós vamos falar da ação reivindicatória. A ação reivindicatória deverá ser utilizada também quando você tem um registro, quando você tem a propriedade. Tem que ter prova, o seu cliente, você, senão não pode usar essa ação, não deve usar essa ação. Quando eu falo da ação petitória, todas elas, as petitórias no plural, eu tenho que ter o registro. E a reivindicatória também tem que ter o registro. Lembrando que a reivindicatória eu posso usufruir com tutela antecipada, ou seja, eu peço a desocupação do imóvel, e eu posso usufruir dessa reivindicatória também com arbitramento de aluguel na tutela antecipada, ou seja, o judiciário pode decidir que o invasor, o mutuário, aquele que ali está na posse desse imóvel direta, pague aluguel até que tenhamos uma decisão definitiva. Então, posso usar esse pedido de forma acumulativa, tá? Fica atento em relação a isso. A quarta ação, terceira e quarta ação, né? Falei de duas, terceira e quarta. A ação que nós temos, petitória, eu gostaria de lembrar a você a ação de resgate. É uma ação que você muitas vezes vendeu o imóvel, eu vendi o imóvel para o Rafael.
e o Rafael não transferiu o IPTU para o nome dele, da esposa, nem água, nem luz. Então toda hora eu recebo cobrança no meu telefone, no meu celular, cartinha, notificação. Eu posso me enfesar e falar assim, chega, eu quero desfazer o negócio. Aí eu posso fazer uma ação de resgate. A ação de resgate tem a ação de resgate pura, que é em virtude de uma cláusula que chama cláusula retrovenda. Eu tenho até 3 anos para reaver o imóvel de volta. É um contrato de compra e venda que tem essa cláusula. Ou eu posso fazer uma ação de resgate pelo motivo do abuso de poder, ou do pouco caso, eu falo, né? Então, vendi para o Rafael fez pouco caso, não transferiu para o nome dele o IPTU, não transferiu o condomínio do apartamento, não transferiu as contas de consumo, e eu estou sendo cobrado, negativado, SPC Serasa, eu faço uma ação de resgate para retomar o imóvel. Então, também é considerado uma ação petitória, tá? Também é considerada uma ação petitória. A quarta ação, que é considerada petitória, e aí eu sei que eu vou aprofundar muito, mas tem que aprofundar, e nos meus livros você vai ver que eu aprofundo mesmo, a intenção é essa, e principalmente também na minha pós-graduação, lá no Portal ESO, na Escola Superior Universitária, é a ação publiciana. A ação publiciana, apesar de ser uma ação que muitos acham que é possessória, não, ela é caráter reivindicatório, é caráter petitório. A ação publiciana é aquela ação que eu tenho a possibilidade de resgatar o imóvel, de recuperar o imóvel, com base no direito de uso capião que eu não exerci. Então a ação publiciana, que muitas vezes a gente não aprende isso na graduação, e muita pós-graduação que você ouviu falar, que você fez de direito imobiliário, você também não aprendeu. Por isso na minha pós tem muita gente fazendo a segunda, a terceira pós imobiliária, está fazendo pós comigo lá para aprender mais ainda. Tudo curso é válido, tudo vale, mas aprende mais ainda. Então convido você também. Vamos lá. Vamos agora fazer o estudo das ações possessórias. Tá? Um estudo importante. Quero trabalhar com você aqui em relação às ações possessórias. Eu quero tratar com você que só uso as ações possessórias quando o meu cliente, quando eu não tenho registro, não tenho a propriedade. O maior erro do advogado, da advogada, quem lê esse livro aqui, Advogado Imobiliário de Sucesso, é de sucesso mesmo, não vai errar bobo, erro bobo, sabe o que eu estou falando. Eu jamais vou brincar no mundo das possessórias, uma ação traiçoeira, perigosa, cansativa, demorada, se o meu cliente tem registro. Professor Júlio, não fala isso, porque eu acabei de pegar um caso. Meu cliente teve o imóvel invadido e eu fiz uma reintegração de posse. Eu aprendi assim na graduação. Eu sei disso. Você aprendeu errado na graduação. Você aprendeu errado e errou feio. Tomara que seu cliente não saiba disso. Porque senão ele pode fazer até uma representação no OB. Ou até um processo contra você. Um processo de responsabilidade civil. Porque quando nós temos uma ação, um meio correto, é esse meio correto. A advocacia, ela é meio, ela não é fim. Nós não somos obrigados a entregar o resultado. Mas a ação correta nós somos obrigados. Assim como o médico, salvo exceção do cirurgião plástico, de embelezamento, assim como o cirurgião plástico, não de embelezamento, né? Mas o médico também, uma responsabilidade de meio. Nós temos que acertar os meios. Nós não somos obrigados na nossa profissão ganhar a ação, mas não podemos errar as técnicas, as ferramentas, as medidas judiciais. Quando nós erramos a medida judicial, aí é diferente, é um erro de meio. Então quando você escolhe uma ação petitória, sendo que o caso permite só permitiria uma possessória, você errou a ação. E quando você faz o inverso, você escolhe uma possessória e o caso permitia uma ação petitória, você errou a ação, você errou o instrumento. Não é facultativo, eu escolho o que eu achar melhor, não. Tem casos que você vai dar um parecer jurídico, um parecer é diferente do outro, mas esse caso é um erro de escolha de ação. Você escolheu a medida judicial incorreta. É muito comum, quando nós temos um cliente, o advogado, a advogada que não é da área, ou não é estudioso igual você que está me assistindo o curso, assistindo o evento de lançamento desse livro aqui, Direito Advogado Imobiliário de Sucesso, é muito comum o advogado, quando não estuda, não conhece, né, o ramo, o advogado ou advogada, em um caso de invasão de um imóvel na praia, de um imóvel, uma chácara, um sítio, um rancho, é muito comum o advogado ou a advogada orientar errado o cliente. Não só errado, mas de forma absurda. O advogado ou a advogada que atua em outra área, talvez no previdenciário, no trabalhista, no criminal, e nunca se deparou com essa situação e não estuda igual você que está aqui comigo, a primeira orientação, vai na delegacia, meu cliente. Vai na delegacia. Aí o cliente vai na delegacia, a família vai na delegacia e não dá em nada. Porque não tem crime. O único crime que nós temos é o esbulho possessório, mas você precisa pegar a pessoa invadindo na hora. Ela e mais um. Se for sozinha, ele também não tipifica o crime. Ah, professor, é um buraco no Código Penal. Concordo, é um buraco no Código Penal. Mas é uma realidade. É uma realidade. Quando eu faço isso, eu passo essa orientação, o meu cliente normalmente não vai conseguir fazer o boletim de ocorrência, a delegacia, o escrivão vai negar. Se fizer, vai colocar observação embaixo. Foi orientado a procurar um advogado, uma advogada. Porque é uma situação cível a ser resolvida e não criminal.
Então, você vai acabar passando vergonha. Porque o seu cliente não vai conseguir fazer o boletim de ocorrência, se conseguir já vai aparecer essa observação que não dá para representar, não dá para fazer nada. E se acontecer da delegacia, quiser dar uma atenção, vai ser arquivado, o Ministério Público vai arquivar. Não tem crime, não pegou na hora. Ah, professor, que horrível, é o Brasil, é um buraco no Código Penal. Então, nós temos que fazer o certo. Ah, professor Júlio César Sanches, mas isso é prova? Não é prova de nada não, tá? Não é prova de nada. Boletim de ocorrência e notificação judicial, notificação extrajudicial, vamos parar, hein, gente? Não é prova de nada, pelo amor de Deus. O boletim de ocorrência eu conto a história que eu quero. Notificação extrajudicial, eu conto a história que eu quero. A justiça tem diversas decisões que são considerados, sim, documentos totalmente unilaterais. Não adianta achar que uma notificação extrajudicial, um boletim de ocorrência, é prova de alguma coisa. Você pode até usar para colocar dentro dos autos, né, anexo a inicial, exordial, anexo à contestação, ao recurso, para título de convencimento, para título de registrar os fatos. Mas prova não é. Não pense você que vai ganhar ação em virtude de um boletim de ocorrência ou vai ganhar uma ação em virtude de uma notificação extrajudicial, porque ninguém no Brasil ganha ação com essas provas, porque não é prova. É documento unilateral. Você pode utilizar a título de convencimento, mas você, de fato, não pode achar que você, de fato, vai conseguir usar isso para ganhar ação, porque não vai ganhar ação nunca, né? Então, muita atenção em relação a isso, tá? E a intenção aqui é a gente consertar muitos erros, né, na prática, que a gente aprende, muitas vezes, errando feio, criando problema com o cliente. A intenção é que você aprenda pelo amor, tá bom? Então, uma dica de ouro aqui para você. Vamos lá, quero trabalhar com você também, dentro desse cenário, antes de entrar, antes de fato começar a conversar sobre as possessórias, eu quero falar com você de outras ações que exigem também a propriedade, o domínio, o registro, tá? Para não passar batido, e a intenção é fazer a diferença na tua vida hoje. Por isso eu falo, leia meus livros, leia, ó, esse livro é maravilhoso, hein? Se você não tem ainda, compre. Se você tem e não leu, leia, tá? Esse completa esse. Esse aqui é a mamãe, né? É uma doutrina. Esse aqui é uma consulta rápida, um manual prático. São livros diferentes, ok? Vamos lá. Quando eu falo para você em relação às ações que exijam registro, propriedade, eu trago para você também a ação de arbitramento de aluguel. Anotou? Anota aí. Ação de arbitramento de aluguel. Também é uma ação que exige registro, propriedade. Anota também, além da ação de arbitramento de aluguel, hein? Ação de extinção de condomínio. Isso mesmo. Ação de extinção de condomínio. Também é uma ação que exige, sim, o registro, a propriedade, ou a copropriedade, né? Alienação de condomínio ou alienação judicial, tanto faz. Também chamada de extinção de condomínio, tá? Que é um termo mais correto, extinção de condomínio. Essas duas ações são ações que nós temos que ter o registro, nosso cliente precisa ter a propriedade, o domínio. Eu preciso juntar nessas ações provas, né? Provas que o meu cliente é proprietário ou coproprietário. E provas no plural, né? É uma prova só, não tem outra. É a certidão de propriedade atualizada. Né? É uma certidão de propriedade atualizada. Então, cuidado, hein? Então, nós falamos aqui das petitórias, emissão na posse, eu quero a posse pela primeira vez, reivindicatória, eu quero, né, a posse, pode até ser pela primeira vez, mas é uma ação utilizada para que eu retome a posse. Existe a ação de resgate, e são duas situações que eu posso usar a ação de resgate, quando existe uma cláusula retrovenda, chamada adjeto especial, e eu posso usar a ação de resgate também quando eu vendi um imóvel e o terceiro, o comprador, os compradores me causam prejuízo. E nós falamos das outras duas ações que podem ser chamadas de petitórias, mas não são, mas exigem registro. Nós falamos da ação de arbitramento de aluguel e extinção de condomínio. A quarta ação que eu falei petitória é a ação publiciana, que é a ação que eu vou usufruir de um direito de uso capião que eu não exerci. E eu perdi a posse, eu vou com essa ação tentar recuperar a posse com base no direito de uso capião que eu deixei de exercer. Tem que ter todos os requisitos, a posse, mas pacífica, animus domini, tá? Então, a dica de ouro para você. Vamos lá. Quero trabalhar com você nesse momento agora as possessórias. Então, presta atenção, respira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora que agora vamos entrar nas possessórias. Nas ações petitórias, eu preciso ter o quê? O registro, a propriedade. Nas ações possessórias, não. Nas ações possessórias é briga de posse. É briga de cachorro doido, né? Eu falo que as ações possessórias são cansativas, são demoradas, são problemáticas. A audiência justificativa acontece aonde? Na ação possessória. A ação
petitória, ou as ações petitórias, são rápidas. São rápidas porque é cara crachá. É cara crachá. O juiz vai olhar, opa, olha o nome do meu cliente aqui, ó. Olha o nome do meu cliente aqui, juiz. O juiz, a juíza vai olhar e falar, realmente, é o nome do seu cliente. Pague aluguel até que a decisão chegue ao fim. Desocupe agora, tutela antecipada. Ou, em virtude da pandemia, né, muito comum o juiz não dar tutela antecipada, ele dá a decisão definitiva, mas com base na súmula 487, uma tutela de evidência. Nós temos as tutelas provisórias, de um lado a tutela de urgência, que se subdivide, né, em tutela antecipada e medida cautelar, do outro lado a tutela de evidência. O que é a tutela de evidência? Um caso julgado, um caso que já tem jurisprudência pacificada. E quando eu falo de ações petitórias, dá sim para usufruir sim dessa tese, que é uma tutela de evidência. Tem a súmula 487, numa discussão de posse prevalece o domínio. Então as ações petitórias são mais rápidas, o risco do nosso cliente perder é muito menor, é muito difícil. Quando eu falo de ações petitórias, tem tudo para dar certo. Por isso, quando você escolhe uma possessória, como o seu cliente pode usufruir de uma petitória, você errou feio a escolha, a estratégia, a ação e o meio. Então, possessória, eu não preciso de registro. É briga de posse. Tem audiência justificativa, o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário marca essa audiência justificativa para saber quem tem a posse e por quanto tempo tem a posse. Quando nós falamos aqui, gente, outro detalhe importante que eu quero falar para você também, quando nós falamos aqui da ação possessória, não é da ação, tá errado, hein? Das ações. Nós temos pelo menos 3 ações possessórias, então eu quero que você anote aí. A primeira ação possessória que eu quero falar para você, a primeira ação é a chamada ação de reintegração de posse. Reintegração de posse. A reintegração de posse é a perda da posse total. A perda da posse total. Anotou? Reintegração de posse, ok? Perda da posse total. Vamos para a próxima possessória, a segunda ação possessória. Lembrando que as ações possessórias são consideradas procedimento especial. Eu explico aqui no meu livro, hein? Advogado Imobiliário de Sucesso. Vamos lá. Segunda ação possessória, a chamada ação manutenção de posse. Manutenção de posse. Professor Júlio, quando que eu vou utilizar a ação de manutenção de posse? Quando o seu cliente ou você não perdeu a posse total, perdeu a posse parcial. Então você vai usufruir dessa ação porque o seu cliente perdeu a posse parcial. Então uma chácara perdeu um pedaço do fundo, um pedaço da frente, uma casa, tem 3 casas na chácara, perdeu uma casa só. Na fazenda, um sítio, eu vou usufruir dessa ação. Eu vou usufruir dessa ação porque eu quero que o meu cliente, com base na posse, recupere a posse parcial, não total. Porque se o meu cliente perdeu a posse total, o nome é outro, hein? Aí o nome da ação é o quê? Reintegração de posse. Professor, mas nossa, era tão fácil assim, na graduação complicou tudo. Eu sei disso. Na graduação a gente aprende esbulho, turbação, a gente aprende lá, né, uma confusão e a gente não consegue muitas vezes entender, guardar e até explicar. Quando a gente não entende uma coisa, a gente não consegue explicar. Como que eu vou explicar para o meu cliente se eu não entendo? É verdade. Eu só vou conseguir explicar para o meu cliente, para os meus filhos, é o que eu falo para minha filha. Eu só consigo te explicar uma coisa, filha, se o pai domina o assunto, senão eu não consigo. E nossos filhos, nossos irmãos, não é? Nossos sobrinhos, a gente precisa dominar o assunto para conseguir explicar. Porque a gente consegue explicar de várias formas, do começo para frente, do fim para trás, né? Dá para explicar. Então nós aprendemos as possessórias de uma forma muito equivocada lá na graduação. Esbulho e turbação. Tá, esbulho, turbação, eu sei que é a perda da posse total, a perda da posse parcial, né, a iminência de perder, mas fica mais fácil didaticamente para você explicar para o seu cliente, para você entender. Perda da posse total, reintegração de posse. Reintegração de posse. Perda da posse parcial, manutenção de posse. Manutenção de posse, ok? Professor Júlio, acabou? Não. Quando nós falamos de ações possessórias, é uma ação que exige a posse. Existe a terceira ação que eu quero falar com você. Essa terceira ação é a ação chamada ação de interdito proibitório. Interdito proibitório. Anotou aí? Professor Júlio, o que é esse tal de interdito proibitório? Interdito proibitório é uma ação possessória preventiva. Preventiva. O objetivo dessa ação é prevenir a invasão. Prevenir a invasão. Professor, quando que eu vou usar essa ação?
O professor recentemente postou nas redes sociais, o cliente pagou uma viagem, eu falo uma viagem de helicóptero, né? O que aconteceu? O Sem Terras, o movimento Sem Terras invadiu a fazenda desse cliente. Então, eu ingressei com um interdito proibitório, invadiu não, ia invadir, né? Já tinha derrubado a cerca, tinha invadido a fazenda do lado, a propriedade rural do lado. Então, esse cliente pagou para o professor fazer uma ação de interdito proibitório. Eu consegui a tutela antecipada, a liminar, pena de R$5.000 por dia se invadisse a área rural. E aí o cliente pagou a diligência para mim, ele queria que eu fosse, né? E aí eu pagou o helicóptero, o professor foi de helicóptero até essa cidade, desceu no meio da propriedade rural, né? Os alunos brincaram, falaram, professor Júlio, meu Deus do céu, vai morrer. Os alunos brincaram, mas deu tudo certo, Deus é maravilhoso. Deu tudo certo e a gente conseguiu lá entregar a ordem judicial para o representante lá do movimento. Ele entendeu, não invadiram, senão ia pagar a multa de R$5.000 por dia. O movimento não queria isso, né? O movimento Sem Terras, a associação. Então, é uma ação que existe. É uma ação que existe. Quando que eu vou usar uma ação dessa, professor? Então, vamos trazer um exemplo. Eu falo brincando, mas é interessante que você guarda. Seu cliente liga para você e fala, doutora, estão tentando invadir meu imóvel. Você vai falar assim, mas manda prova, manda foto, manda imagem, tem que ter prova. Aí ele manda uma filmagem. Um pessoal de vermelho gritando, vamos invadir sua posse, com bandeira do Sem Terras. Tá? Nada contra, professor totalmente neutro, trazendo um exemplo didático e prático para ajudar você a guardar. Não estou criticando nada disso. Pessoal com bandeira vermelha, né? De movimento Sem Terra, vamos invadir sua posse. Pronto, aquela filmagem de estudo. De estudo porque, de fato, eu invadi. Como que eu provei nessa ação? Eu provei nessa ação porque, de fato, o cliente mandou filmagem também, fotos que já tinham invadido a propriedade rural do lado. E aquela movimentação de várias pessoas. Foi assim que nós ganhamos essa ação procedente. Então, nós temos 3 ações possessórias, tá? Na possessória eu não preciso provar a propriedade. Não, porque eu não tenho. É briga de posse. Ganha quem prova a posse. Fique atento em relação a isso. Briga de posse. O artigo 561, ele traz os requisitos para usufruir das ações possessórias. E tenha muita atenção em relação a isso. Por quê? Eu preciso ter a data, a prova da posse. Não dá para fazer possessória sem ter a prova da posse do meu cliente. A data do esbulho e turbação. Eu preciso provar a data do esbulho e turbação para que eu tenha a oportunidade, tenha a chance de ter sucesso. Tá? É uma prova conexa dessa ação. Essas ações, as ações possessórias, podem ser provadas com provas orais, testemunhas de depoimento pessoal, que vão ser apresentadas numa audiência de instrução e julgamento, e podem ser apresentadas também através de provas documentais, fotos, imagens, ata notarial, inspeção judicial. Então, fique atento em relação a isso. Quero trabalhar com você sobre o princípio da fungibilidade. Vamos lá, alto nível. Nosso curso é alto nível, tem que aprofundar. A intenção é ajudar você, preparar você. E é assim, tem que ser assim, alto nível. O curso tem que valer a pena para você. Tá? Não estou aqui só para fazer o lançamento do meu livro com muito carinho, dos meus livros, né, com a editora Mizuno, que é uma parceria antiga, mas eu estou aqui também para ensinar muito, para explicar muito para você. Inclusive, gente, quem quer aprofundar os estudos em direito civil, ó, esse manual é fantástico, hein? É um dos livros mais atualizados de direito civil. Eu trouxe aqui para a editora Mizuno o livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Fantástico. Você vai estudar de capa a capa o direito civil. É uma doutrina, tá? É um dos livros mais completos de direito civil. Você que presta concurso público, você que estuda na advocacia, magistratura, oficial de cartório, aqui ó. Não só para concurso, mas para atuação prática, hein? É uma doutrina. O lançamento também que eu fiz com a editora Mizuno recentemente, inventário, partilha de bens, hold, planejamento sucessório, para você estudar mais esse assunto. E esse aqui é um livro que todo advogado tinha que ter, hein? Todo advogado tinha que ter, que é o Prática na Advocacia Civil. Esse livro aqui, Prática na Advocacia Civil, tem explicações, gestão de escritório, precificação. Você sabe quanto cobrar os honorários? Como fazer um contrato de honorários? Esse livro ensina tudo, gente. Eu trabalhei nesse livro um bom tempo, porque a intenção... O professor gosta muito de ler. Eu sou estudioso, de qualquer ramo. Né? Professor, agora eu estou estudando chinês, eu vou aprender chinês sozinho. Como trabalhei no inglês, no espanhol, gosto disso. Gosto de estudar sozinho, gosto muito de fazer curso, de tudo. E eu estudo muito direito. E faço muitos cursos, compro muitos livros de outros doutrinadores, claro, porque a gente precisa ajudar o nosso aluno. Ele tem um compromisso como doutrinador e também um compromisso como docente. E muitos livros que eu peguei de prática jurídica, para poder fazer o meu, terminar o meu, eu falei, nossa senhora, não tem pé nem cabeça. De prática não tem nada, de prática forense não tem nada. Esse tem.
começa com a gestão do escritório, como você vai atuar numa audiência, quais são os documentos, quais são as provas que você vai juntar. Tudo isso eu explico nesse livro. Esse é um livro que todo advogado, advogada tinha que ter na sua mesa. É fundamental para o seu sucesso evitar reclamações no OB, representações, reclamações de clientes, evitar responsabilidade civil na advocacia. Esse livro é fundamental, eu explico ação por ação. Ah, tem ação de direito de família? Tem. Tem ação de direito imobiliário? Tem. Não só o modelo de peça que eu uso no escritório, que eu já usei, né, que eu criei, mas tem explicações passo a passo, de custas, despesas, audiências, dicas, perguntas ao cliente, tudo isso você vai fazer com esse livro. Bem legal, bem bacana. Vamos lá, gente, olha só. Eu quero trabalhar com você com o princípio da fungibilidade. Eu pego no pé do meu aluno, muita gente fala, professor Júlio, o princípio da fungibilidade poderá ser utilizado para suprir um erro fatal do advogado. Não, gente, não é verdade, não. O princípio da fungibilidade ele pode ser utilizado quando nós falamos não de um erro por parte do operador, da operadora do direito, mas um aproveitamento da situação. Vamos lá, vem comigo. O princípio da fungibilidade não foi criado para corrigir ou para dar desculpa para o cliente ou judiciário dos erros grosseiros, grotescos da advocacia. O princípio da fungibilidade foi criado, gente, para dar celeridade processual, economia processual. O grande objetivo do princípio da celeridade é fazer com que a parte não seja prejudicada. Ela não precise distribuir uma nova ação, perder mais tempo, gastar mais dinheiro. Então eu aproveito aquela ação que já está em andamento. A fungibilidade ela é aplicada no Brasil em pelo menos algumas situações, eu diria 3 situações. A fungibilidade é aplicada também na tutela de urgência. Então você é advogado, advogada, o seu cliente vai fazer uma ação de obrigação de fazer de um plano de saúde que não quer cumprir o contrato, quer fazer a cirurgia. Então o correto é a tutela antecipada. Você vai pedir a tutela antecipada, que é o pedido antecipado da cirurgia. Vamos dizer que o advogado, advogada, iniciante, não é tão estudioso, inseguro, fez confusão e fez o pedido de medida cautelar, que tem um outro objetivo, que é proteger o pedido. Eu consigo aproveitar, mesmo que eu usei o fundamento errado, usei medida cautelar quando era para ter usado tutela antecipada, eu consigo aproveitar aquele pedido. O judiciário consegue decidir aquele pedido. Isso é ótimo. A parte não vai morrer por causa do erro do advogado da advogada. Né? E vai fazer a cirurgia. Você vai perder lá na frente a decisão definitiva de história. Né? Então é muito importante isso. E aí eu trago para você também recursos. Nós temos vários recursos com nomes diferentes no Brasil, segundo o Código de Processo Civil, não só no Código de Processo Civil, mas na seara criminal também, né? Então, vamos dizer que eu não sei direito o nome, faço confusão em relação ao recurso e uso o nome errado do recurso. Aplica-se fungibilidade. Nas possessórias também. Quando eu uso uma ação de reintegração de posse, mas a situação mudou, porque a invasão foi total, mas abandonaram o imóvel, só invadiram parte do fundo. Ou seja, a ação já mudou de reintegração, que é a perda da posse total, para manutenção. Eu não preciso fazer uma nova ação e desistir daquela ação. Eu só informo o judiciário. Então aplica-se a fungibilidade. E o inverso também. Invadiram parte, eu fiz inicialmente uma ação de manutenção e o imóvel foi invadido inteiro. Então eu vou fazer sim uma ação, eu vou fazer uma outra ação? Não preciso fazer outra ação. Na verdade eu vou fazer uma justificativa, eu vou fazer uma petição informando, por mais excelência, juíza, que eu tenho entrado com uma ação de manutenção de posse, a situação mudou e ocorreu a invasão total, não mais parcial. Então vou usar da economia processual, vou usufruir também, além da economia processual, eu vou usufruir da celeridade processual para aproveitar a mesma ação. E a mesma coisa acontece com o interdito proibitório. Então, o princípio da fungibilidade não é para consertar um erro, advogado entrou com a ação errada, advogado ou advogada. É para consertar uma situação para que exista o aproveitamento daquela ação e assim exista economia processual e celeridade processual. Não é aplicada a fungibilidade, gente, entre petitórias e possessórias, hein? Se você fez possessória no lugar da petitória, você errou mesmo. Você errou, não tem o que falar de princípio de fungibilidade. Nem peça isso, vai passar vergonha, hein? Vai passar vergonha. Nem peça isso. E hoje, né, existe o entendimento, eu também estou lançando o livro Uso Capião, vamos fazer o lançamento aqui, eu falo isso também no livro. Cabe fungibilidade em algumas ações, uso capião também. Você faz um uso capião extraordinário, mas pede fungibilidade caso o judiciário entenda que seja outro, ordinário, constitucional. Cabe fungibilidade em algumas determinadas ações, mas em regra seriam nessas 3 situações, tá? Então agora sim você domina o assunto, a intenção é essa, hein? Legal. Tenho certeza que quem assistiu essa aula, esse curso, esse evento, o lançamento do professor Júlio desse livro, né?
Advogado Imobiliário de Sucesso, da editora Mizuno, que é uma editora que tem uma preocupação constante com a função social. É muito legal, qualidade e seriedade em livros. Eu indico você ler esse livro, hein? Eu indico você ter esse livro, não só ler, mas ter. Vai fazer a diferença sim. E fora que é um livro que eu vi já alguns alunos, né? Fiquei muito feliz. O pessoal manda muita foto pro professor do Instagram para compartilhar, do Facebook também. Alguns alunos mandarem fazer um quadro e colocaram, né? Aí eu perguntei, a Rosângela, uma aluna minha da pós-graduação, da Escola Paulista de Direito, e o Roberto também fez isso lá da Mackenzie. E aí o que eles fizeram? Colocaram num quadro atrás. Eu falei, mas por que você fez isso com o meu livro? Ah, professor, porque o cliente entra, ele sabe que eu li aquele livro. Advogado e Mulher de Sucesso. Ele vai ajudar a fechar negócio, vai ajudar a dar confiança. Que legal, tá? Então, tem muita gente fazendo isso. Então, tem acesso a esses livros sim, tá, gente? Eu indicaria hoje o lançamento desse livro, da segunda edição, né, online. O curso é para isso, para lançar esse livro e ensinar você muita coisa. Mas esse livro aqui, esse não. Esse aqui é um livro bem bacana, bem interessante para você aprofundar os seus estudos. E você que quer um livro, um guia de direito civil completo, tá aqui, tá? Lançamento esse ano esse. Tem o uso campeão, tem o uso campeão extraordinário. Recebi hoje, inclusive, a prova, né, do livro Contratos, você vai adorar. O ano que vem vamos lançar, se Deus quiser, se Deus der saúde para todos nós, vamos lançar outros livros pela editora Mizuno, né? Posse e propriedade, processo civil, entre outros livros, também operações tributárias, vários materiais que eu estou finalizando, né? E também contratos que estão acabando contra a editora. Eu estou trazendo tudo para a editora Mizuno, porque eu gosto da editora Mizuno, porque eu sei que é uma editora que não enrola ninguém, não engana ninguém, e eu gosto muito disso. Honestidade e transparência, é assim que tem que ser, tá? Esse aqui é para você aprofundar os seus estudos em direito civil. Quem quiser fazer outros cursos do professor, entra no site da editora Mizuno, tem cursos meus lá à disposição, Advogado Imobiliário do Futuro, tem outros cursos que eu vou gravar, sempre vou ajudar a editora Mizuno, que é uma parceira muito querida, o Rafael e toda a família. Então, entra lá, tá? Faz os meus cursos lá, tem cursos gratuitos, acompanha no site. Se inscreva no canal também da editora Mizuno, tá bom? Para acompanhar minhas aulas, outros cursos que eu vou dar, tem outros lançamentos também. Não vai perder essa oportunidade não. A intenção é ajudar você, estuda que a vida muda e muda mesmo. Você muda a sua vida e da tua família, né? Dos teus filhos, da sua geração. É muito importante isso. E conhecimento ninguém rouba de você. A melhor coisa que tem é você investir em estudos. É algo que você nunca vai se arrepender, né? Seja uma leitura de um bom livro, seja um curso. Vem fazer a pós comigo, a pós em Direito Imobiliário. Eu convido você, uma pós bem bacana. Entra no site www.portaleso.com.br, faça a pós-graduação em Direito Imobiliário online. Tem plantão de uma vez por mês comigo, tá bom? Se você quiser, vem fazer sim. Se quiser mentorias do professor, entra no meu site www.professorjuliocesarsanches. Eu faço mentoria agendada também com os alunos, corrigindo peças, ajudando com muito carinho e respeito também, tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos que assistiram. Um sucesso, isso é muito bom. A intenção é ajudar você para que você consiga realizar seus sonhos e seja um advogado de elite, um advogado de sucesso, um advogada, um operador do direito de sucesso. Muito obrigado. Esse livro é indicado para todos que gostem do tema, mas é indicado também para corretores, corretoras, investidores em leilões, tá bom? Estudantes de direito, concurseiros e advogados que atuam na área civil e na área de direito imobiliário, outros advogados que queiram ter conhecimento. Muito legal, muito bacana. É um livro bem bacana, um manual completo, uma leitura rápida, né? A gente precisa de um material assim, aquele livro para você ler rapidamente e já conseguir responder, ter respostas, tá bom? Um abraço, obrigado e até a próxima.